Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz seja convosco, amém? Você está sentindo a presença do Senhor Jesus no nosso meio nessa manhã? O Senhor Jesus, Ele está conosco todos os dias, irmãos, amém? Não é eu que estou falando, é o Senhor que disse isso. Estarei convosco todos os dias. Abra sua Bíblia comigo, irmãos. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês por acaso, já viram algo que se compare à graça generosa de Deus, ou à sua profunda sabedoria? É algo acima da nossa compreensão, que jamais entenderemos. Há alguém que possa explicar Deus? Tem alguém aqui que consegue explicar Deus? Há alguém que possa explicar Deus? Há alguém inteligente o bastante para lhe dizer o que fazer? Alguém que tenha feito a ele um grande favor, ou a quem Deus tenha pedido conselho? E aqui, irmãos, está o versículo que eu mais gosto da Bíblia. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória para sempre, louvor para sempre. Amém. Irmãos, esse versículo ele resume toda a Bíblia. Esse versículo 36 ele resume toda a Bíblia. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Irmãos, de tudo que você imaginar, de tudo que você pensar, de tudo que subir ao teu coração, pode ter certeza de uma coisa: tudo provém de Deus. Tudo está baseado em Jesus. Jesus é o nosso baluarte, Jesus é a nossa base. Tudo está nele, tudo veio dele, tudo é para ele. Logo, quando nós entendemos isso, nós entendemos que não é sobre nós. Você entende? Nunca foi sobre nós, nunca será sobre nós, sempre será sobre Ele. Tudo que eu pregar, tudo que eu falar, tudo que eu for viver, tem que ser para Ele, tem que ser dEle, porque tudo provém dEle. Você percebe que o porquê que nós não falamos sobre você, ou sobre eu, sobre a minha vida, sobre a sua vida? Porque não é sobre nós, irmãos. Nunca foi sobre nós. Sempre foi sobre Ele. De Gênesis ao Apocalipse, sempre foi sobre Ele. Sempre foi sobre Jesus. Jesus, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é a primeira vez ali que fala sobre Ele, especificamente sobre Ele, até o Apocalipse, o Pai anuncia, o Filho vem e cumpre. E nós estamos aqui hoje, como já foi dito, como já foi liberado, porque o Espírito é o mesmo. O Senhor, Ele está aqui, continuando aquilo que vai se findar, ou melhor, vai se começar lá em Apocalipse. Nós estamos hoje aqui diante da mesa do Senhor, mas nós precisamos ter um entendimento sobre isso que nós estamos vivendo, sobre a mesa, sobre a igreja, sobre nós. Por que Deus nos trouxe até Ele? Por que o Senhor Jesus nos chama até Ele? Nós temos um chamado, irmãos. E o nosso chamado não é diferente, cada um aqui não tem um chamado diferente. Talvez você aprendeu lá no passado que cada um tem um chamado específico. Não. Todos nós fomos chamados em Cristo. O meu e o teu chamado é estar em Cristo. Diga, o meu chamado é estar em Cristo. Esse é o nosso chamado. Irmãos, eu falei aqui uns 2, 3 domingos atrás sobre 3 tipos de pessoas: sobre a multidão, sobre os discípulos e sobre aqueles que desejam estar ao lado do Senhor Jesus, mais próximos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele
ele nos direciona, ele direciona esses três tipos de fases na nossa vida cristã. Primeiro, como já foi dito aqui, a primeira coisa que o Senhor Jesus nos fala, irmãos, a primeira coisa que o Jesus nos diz é o quê? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é um convite. E talvez você está aqui nessa manhã, irmãos, e talvez você ainda não se achegou até Jesus. Talvez é a primeira vez que você tem um contato com o Evangelho. Talvez você está começando a sua caminhada com Cristo. E essa é a palavra do Senhor Jesus, já foi dita aqui nessa manhã, porque o Espírito é o mesmo. E o Senhor Jesus está reforçando o seu coração nessa manhã para você. Ele está dizendo para você, ao teu coração: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. Esse é o convite de Jesus. Jesus está te convidando, irmão. Pastor, mas é só a pessoa que está a primeira vez? Não, irmãos. Talvez você está há 10 anos frequentando um lugar. Talvez você frequentou 10 anos um lugar e você foi apenas um religioso. Mas não é sobre religião. Não é sobre religião. Aqui nós não somos evangélicos. Nós somos filhos de Deus, nós somos cristãos. Esses dias me perguntaram: pastor, você não se envergonha o que os evangélicos fazem por aí? Eu falei: não sou evangélico. Sou filho de Deus, sou cristão. Sou servo de Jesus. Não tem nada a ver com o que os caras fazem aí fora. Sou filho de Jesus. Aí deu uma trave na mente da pessoa. Por quê, irmãos? Porque não é sobre religião. Eu não estou aqui querendo falar sobre religião para você. Jesus também nunca fundou nenhuma religião. Jesus nunca pregou sobre religião. O que Jesus está dizendo para você não é assim, ó: vinde até aqui à igreja, à casa de oração, faça uma carteirinha de membro. Não, não é isso, não é nada disso. O que Jesus está dizendo para você nessa manhã, querido, é: vinde a mim. A mim é quem? É Jesus. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado. Cansado do quê, pastor? Cansado de tentar com as suas próprias pernas. Cansado de tentar com o seu próprio ego. Cansado de tentar com a sua religião. Cansado de tentar com a sua religiosidade. Cansado de tentar viver num padrão religioso. Cansado de viver a mesma coisa todos os domingos, todos os dias da sua vida. Vinde a mim, Jesus está dizendo. Sobrecarregado do quê? Sobrecarregado da religião, da religiosidade, daquilo que foi imposto sobre a sua vida. Que homens colocaram um fardo sobre você, ou você mesmo colocou um fardo sobre a sua vida. Você entende, irmãos, que não é só para as primeiras pessoas que estão se chegando. Talvez você está há um tempo achando que está caminhando com Jesus, e Jesus continua dizendo para você: vinde a mim. Vinde a mim, você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Então o Senhor Jesus, Ele está reforçando isso nessa manhã. Vinde a mim. Se entregue a mim, se rende a mim, se rende. Se rende a mim. Você viu que você não consegue com as suas forças. Você viu que com a sua religiosidade, com a sua força, com o seu ego, com o seu... não consegue. Vinde a mim, Jesus está falando. Jesus chama a responsabilidade para Ele. Eu quero dizer para você, vale a pena ir até Jesus. Vale a pena. Porque quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós vamos a Jesus, nós não precisamos fazer mais nada. Ô louco, pastor. Ele cria em nós. Ele nos direciona. Quando nós vamos até Jesus e nos entregamos, tudo a Jesus, a nossa vida, tudo, é o Senhor que direciona a nossa vida. Percebe isso, irmão? Então talvez você está vivendo ainda na sua pessoa. O Senhor continua insistindo para você: vinde a mim nessa manhã. Vinde a mim. Obrigado, Neto. E o convite de Jesus, irmãos, preste atenção, isso é importante. O convite não é para você vir até Jesus para você conquistar. Porque aí, até isso deturparam aí fora.
Há muito tempo as pessoas vêm dizendo para você, ó, vinde até Jesus porque você vai conquistar. Não. Nós vamos até Jesus para viver aquilo que Ele já conquistou. Aleluia, você pode dar glória a Deus por isso? Nós vamos até Jesus para viver aquilo que Ele já conquistou. Jesus já conquistou tudo na cruz. Ele ressuscitou. Tudo foi consumado nele. Efésios 2:10, que nele foi criado toda boa obra, para quê? Para que nós possamos andar sobre toda boa obra, sobre ela. Ele criou toda boa obra, irmãos, para que nós possamos andar sobre ela. Depois você lê lá Efésios 2:10. Então o Senhor já criou toda boa obra. Sabe aquela frase que ensinou para nós? Eu vou fazer a obra do Senhor. É errado, irmãos. Ninguém faz a obra do Senhor, porque ela já está feita. Ele nos convida para caminhar sobre a boa obra, sobre a sua boa obra. Então venha até Jesus, não para você conquistar. Você não vai precisar conquistar nada, porque Ele já conquistou. Na cruz, isso que nós vamos comemorar aqui, no partir do pão, já foi conquistado, irmãos. O maior erro do povo hoje é querer conquistar algo que já está liberado sobre ele. Tenha esse entendimento, você é filho. Você não precisa conquistar mais nada. O Senhor já conquistou para você. Apenas desfrute daquilo que Ele já construiu. Desfrute. Desfrute, irmãos. Não é sobre fazer a obra, é sobre caminhar sobre ela. É sobre descansar no Senhor. Vinde a mim, você que estão cansados, e descanse no Senhor. Descanse em mim, o Senhor diz. Porque o Senhor já liberou a palavra, irmãos. E toda vez que o Senhor libera a palavra, só nos basta uma coisa: descansar. Sabe aquele louvor? Silêncio, eu sou Deus, estou trabalhando. Descanse, irmãos. Descansa. Jesus, ele estava com os discípulos, ele disse assim: vamos para o outro lado. Ele entrou no barco e fez o quê? Dormiu. Os discípulos não entenderam que eles iam chegar do outro lado, independente da tempestade, do problema, da dificuldade, de tudo. Jesus entrou no barco e descansou. Por quê? Porque nós devemos andar sobre a palavra de Deus, sobre a obra já construída. E às vezes nós nos desesperamos. Por que nós nos desesperamos, pastor? Porque ainda nós não viemos até Ele. Então o Senhor mais uma vez está dizendo isso para você nessa manhã: vinde a mim de uma vez por todas. Vinde a mim e descansa. Esse mesmo Jesus, Ele faz um segundo convite. Ainda é um convite. O primeiro convite é: vinde a mim. É um convite, o Senhor está convidando. Ele está te dando essa opção de descanso. Ele está te dando essa opção de você descansar nele. Ele está mostrando para você que existe um descanso. E esse descanso é nele, sombra do Todo-Poderoso. O segundo convite é: aquele que quiser seguir a mim, faça o quê? Tome a sua. Poxa vida, mas a primeira vez Deus fala de descanso, agora Deus fala sobre carregar a cruz. Como assim, pastor? E agora? Não entendi mais nada. Mas entenda que continua sendo um convite, irmãos. Aquele que quiser vir após mim. Como assim após mim? Primeiro nós chegamos até Cristo. Ele nos purifica, Ele nos justifica, Ele nos adota. E segundo, após mim, você vai continuar fazendo aquilo que eu fiz. O que Jesus fez, irmãos? Jesus carregou uma cruz, sim ou não? O que Jesus está dizendo? Vinde após mim, eu carreguei a minha cruz, agora toma a sua cruz. E qual é essa cruz? Qual é essa cruz? Sendo que a primeira vez Ele fala: vinde a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados. Agora parece que Jesus está querendo colocar uma sobrecarga sobre nós. Como assim, pastor? E agora? Esse segundo convite você tem que aceitar com o entendimento correto.
O primeiro, irmãos, também você aceita com o entendimento correto, mas ainda você aceita assim, como que eu vou dizer? Você aceita de uma forma, através da graça do Senhor, você se entrega a Ele. Sem entender muito, falar a verdade. Como nós lemos aqui, quem pode entender esse amor? Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos. E aí de repente o Senhor fala, vinde a mim que eu vou resolver a sua vida espiritual, vinde a mim, eu vou te dar alívio na sua alma. Mas o segundo convite, nós precisamos ter um entendimento, irmãos, que agora nós estamos fazendo parte de um propósito eterno. Que nele, em Cristo, aquele que nós falamos aqui, que dele, por ele, para ele são todas as coisas, nele há um propósito. E quando nós nos achegamos nele de verdade, quando nós nos chegamos nele de verdade, irmãos, nós entendemos e nós queremos participar desse propósito. E aí esse convite é para aqueles, obrigado, mano. É para aqueles que entenderam isso de uma forma bem clara. Agora olha só que interessante. Quando você aceita de verdade esse segundo convite, a sua cruz se torna leve também. Pastor, está dando uma trave aqui na minha mente. Porque quando nós lemos de primeiro, Jesus falando assim, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Já fala sobre sobrecarga. Dá um entendimento sobre sobrecarga. Mas de repente, irmãos, quando nós aceitamos esse convite, e nós começamos a carregar a nossa cruz com o entendimento correto, nós vemos que é muito leve. Por quê, irmãos? Porque continua sendo dele, por ele e para ele. Até a cruz que nós carregamos, que o Senhor nos diz, olha, tem uma responsabilidade, tem um sofrimento temporário, tem uma luta temporária a ser enfrentada, mas até isso se torna leve. Por quê, irmãos? Porque nunca e nada será sobre nós, sempre será sobre Ele. Então até a nossa vida, a nossa caminhada com Ele se torna leve. E aí o apóstolo Paulo diz, a minha leve e momentânea dor, sofrimento, luta, leve e momentânea. Paulo aceita esse segundo convite. E esse segundo convite continua sendo leve, porque é sobre ele. É o mesmo Jesus que fez o primeiro convite. Aí aqueles que aceitam o segundo convite, irmãos, vai existir uma terceira coisa. Agora já não é mais um convite, agora já é uma ordenança. Existe uma diferença muito grande entre um convite e uma ordenança. Existe uma diferença muito grande entre um convite e uma convocação. Essa terceira parte é uma ordenança. Marcos 16:15. O Senhor Jesus diz: ide, pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Você entende que é um processo, irmãos? Está dentro daquela palavra que eu falei sobre multidão, sobre discípulos, sobre estar pertinho de Jesus, sobre ser filho, sobre querer o coração de Jesus. E essa ordenança, irmão, é só para aqueles que estão colados ao lado de Jesus. Aqueles que aceitaram o segundo convite e estão coladinhos com Jesus. E mesmo sendo uma ordenança, ainda continua leve. Porque quando você vai e você anuncia o Evangelho, você sente uma paz muito grande. Ainda que isso te custe dinheiro, ainda que isso te custe cansaço, ainda que isso te custe sofrimento, ainda que isso te custe. Isso é, irmãos, isso é o que Jesus nos deixou.
Isso é o resumo de toda a palavra de Deus. E foi para isso que o nosso Cordeiro Pascal morreu. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. Foi por isso que Jesus ressuscitou. Por essas três coisas. Para que a cada dia o maior número de pessoas possa vir até Ele. Para que a cada dia o maior número de pessoas possa aceitar o segundo convite. De tomar a sua cruz. E ir após Ele, ou seja, participar do propósito eterno. E para que a cada dia, irmãos, o maior número de pessoas possa aceitar essa ordenança. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu vejo alguns pastores dizendo que o ide é sofrido. O ide só é sofrido, guarde isso. O Senhor Jesus disse assim, ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Só é pesado para aquele que está indo, mas não está pregando o Evangelho. Porque tem muita gente que quer ir, mas não quer pregar, não está pregando o Evangelho, está pregando outras coisas. Aí se torna pesado. Por quê? Porque não é dele. Você entende? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então se eu for pegar uma palavra e querer caminhar sobre o meu entendimento, não vai ser sobre ele, vai ser sobre mim, vai ser pesado. Vai ser pesado. Sabe que muitos pastores aí fora, irmãos, fazem campanha, quer levantar dinheiro, isso e aquilo, e vai, sabe por quê? Porque não foi Cristo que fundou aquilo. Não foi Cristo que fundou a religião. Porque quando é sobre Cristo, nós descansamos. Quando é sobre Cristo, nós descansamos. Quando é sobre sua palavra, nós dormimos no barco. Vai vir a tempestade, vai vir o que for, mas nós vamos chegar até o outro lado. O apóstolo Paulo, irmãos, se você estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai ver muito claro isso. Ele se achegou até Jesus. E note uma coisa, irmãos, ele fala que ninguém revelou Cristo a ele, o próprio Senhor Jesus se revelou a ele. Ele entendeu e ele aceitou, ele ouviu e aceitou o primeiro convite. Ele foi até Jesus. E em Cristo, ele aceitou o segundo convite. Ele entendeu o propósito eterno. Ele viu que tinha uma cruz para carregar. E que aquela cruz era dele. Paulo sofreu sim ou não? Paulo foi preso. Paulo foi humilhado, foi perseguido, foi caluniado. Mas quando Paulo estava preso, Paulo estava fazendo o quê, irmãos? Paulo estava louvando. Por quê? Mas essa cruz não é pesada, então eu tenho que estar lá na cadeia chorando. Não. Porque quando você aceita esse segundo convite, você percebe que até a cruz que você carrega também é sobre ele. É tudo sobre Jesus, se torna leve. E aí você fica feliz que você está sendo perseguido. Você fica contente que você está preso. Paulo mostra isso. Eu estou preso pelo Evangelho de Cristo. Então o que eu vou fazer? Eu vou louvar a Ele. Porque eu estou no caminho certo. Eu vou chegar do outro lado. Aleluia. Irmãos, Pedro estava preso. É um meio trava-língua, né? Pedro estava preso. E a igreja estava orando. E de repente os anjos chegaram. O que Pedro estava fazendo, irmãos? Atos capítulo 12. Pedro estava dormindo. Como que pode? No outro dia ele ia morrer. Naquele dia, João já tinha sido morto, decapitado. Decapitado ou crucificado, não me lembro. João já tinha sido morto. E Pedro no outro dia já tinha anunciado. Os guardas chegou e falou: aí Pedrão, é só a última noite, hein? Amanhã vai morrer. Sabe o que ele fez? Eu vou morrer, então eu vou dormir. Tem coisa melhor que dormir, eu vou dormir. Pedro estava dormindo, irmão, sabe por quê?
Porque primeiro ele aceitou o primeiro convite, ele foi até Jesus. Ele aceitou o segundo convite. Ele entendeu que tinha uma cruz a carregar. E Pedro estava dormindo. Você entende, irmãos? E às vezes nós nos desesperamos. Nós ficamos noites sem dormir, nós ficamos preocupados com todas as coisas do reino. O Senhor nos convida nessa manhã a aceitar esses convites dele, irmãos. E de verdade, posso falar uma coisa para você? A terceira parte, a ordenança, vai ser algo natural. Não vai ser algo pesado para nós. Vai ser algo que a gente vai querer. É como se fosse a convocação da seleção brasileira. Você acha que é pesado para o cara ser convocado? Há uma diferença entre um brasileiro ser convocado para uma guerra, ou qualquer cidadão de qualquer outro país. Você ser convocado, imagine chegar na sua casa lá uma convocação para a guerra. É pesado ou não é? É triste ou não é? É sofrido ou não é? Mas você vai ter que ir de qualquer jeito. Sim ou não? Você está sendo convocado para uma guerra. Agora para uma seleção, chega uma convocação para você jogar na seleção, na Copa do Mundo. Há uma alegria, sim ou não? Agora eu quero dizer para você, essa convocação é para uma guerra, mas você vai receber ela com uma alegria, como se fosse para uma seleção. Porque essa guerra é dele, é por ele e para ele. Você entende, irmãos? Então tudo, se nós guardarmos esse versículo no nosso coração, que dele, por ele e para ele são todas as coisas, tudo se torna leve. A cruz, a guerra, a luta, o problema, a dificuldade, tudo se torna leve, mas nós precisamos entender e viver isso. E o que eu estou falando aqui, irmãos, não tem nada a ver com prosperidade. Estou falando sobre algo espiritual. Sobre algo que nós estamos sendo convocados. Ide por todo mundo. Jesus, ele morre na cruz. Ele ressurge no terceiro dia. Não para que nós possamos ter uma vida cheia de luxo nessa terra, mas para mostrar para nós que existe uma convocação e que Ele está vivo do nosso lado e Ele vai ir por onde nós formos, junto conosco, junto conosco. É o que foi orado aqui. Ele está aqui, irmãos, Ele está aqui. Ele está aqui. Por que Pedro dormiu na prisão? Porque Jesus estava lá com ele. Por que Paulo louvou na prisão? Porque Jesus estava ali com ele. Lembra da fornalha? Lembra da fornalha, irmãos? Lembra da cova? Você entende, irmãos? Ele está lá, Ele está aqui, Ele está com você. Sabe por que às vezes nós nos desesperamos? Porque nós não acreditamos que Ele está conosco. Isso serve para mim, serve para você. Quando o seu irmão, quando você chegar num trabalho e você vê um cristão desesperado pela vida, pela família, por tudo, só fala isso para ele: Jesus está com você. Ou relembra a ele, porque às vezes a gente esquece, né? Viu, Zé, o dia que eu chegar desesperado na loja lá, fala: Jesus está aqui, cara. Calma. O dia que seu marido chegar desesperado na sua casa, por N motivos, fala: Jesus está aqui, calma. Vamos dormir. Um dia, irmãos, eu estava desesperado, eu estava desempregado, sem seguro-desemprego, sem nada. Tinha R$50 no bolso, é a coisa que eu tinha. Um alimento em casa. Eu fui fazer uma visita num casa de um cara que estava com mais problema que eu. Ele estava mais tempo desesperado, estava mais difícil. Eu falei: varão, o que você está fazendo? Ele falou: estou dormindo. Eu falei: mas como assim? Eu falei assim: não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Ele falou: aprendi uma coisa. Está difícil? Vai dormir. Porque não é sobre nós, não é nós. Não é nós que vamos fazer. Se não for o Senhor quem construir, em vão trabalha aqueles que edificam. Se não for o Senhor, irmãos,
E demorou para mim entender isso naquele dia com aquele irmão. Eu falei, irmão, tá difícil, cara, assim, não tenho nada. Ele falou, vai dormir, Juninho. E fala a verdade, irmãos, tem alguma coisa para fazer? Quantas vezes eu 11 horas, 11h30, meia-noite, 1h da manhã, na frente do computador, com as contas, preocupado, pensando. Acho que Jesus estava lá no meu quarto, falando, vai dormir, não vai adiantar nada. E não adiantou nada na época, eu ficar preocupado. Aos seus amados, Ele dá, enquanto dormem. Sabe por que às vezes nós não recebemos do Senhor? Porque às vezes nós não descansamos. O Senhor não vai entregar para nós, é o contrário desse versículo, né? Ou seja, o Senhor Ele só vai dar quando nós descansarmos. Que enquanto nós estivermos fazendo e querendo fazer do nosso jeito, isso é em tudo, irmãos. Eu estou falando aqui referente ao reino de Deus, amém, irmãos? Você sabe que eu não prego mensagem de prosperidade, mas leva sobre a sua vida em todas as áreas que você quiser. Então quer um descanso para você, irmão? Está difícil, está complicado, vai dormir. Vai dormir. Descansa. Jesus disse, vamos para o outro lado. Pegou o travesseiro e dormiu. Veio a tempestade, irmão. O mar levando o barco assim. O barco dando 360 e Jesus dormindo. E os discípulos estavam fazendo o quê, irmãos? Desesperados. Por quê? Porque eles acharam. E puxa o negócio, sei lá se tinha, como que chama? Se o barco tinha vela, se não tinha, se era. E acho que a vela rodava para cá e os caras abaixavam e Jesus lá. E aí Jesus acorda, o que está acontecendo? O que é esse alvoroço aqui? Mas ele não estava falando da tempestade, estava falando dos caras desesperados. Aí Jesus fala assim, o que está acontecendo? Não é aqui o tamanho da onda, você está maluco, você está aí dormindo e não é aqui desesperado. O que Jesus fala? Homens de pequena? Ou seja, vocês não crêem quem está com vocês no barco. Vocês não crêem sobre a palavra que eu lancei lá quando nós estávamos na outra margem. Nós vamos para o outro lado. E se Jesus falou, irmãos, nós vamos para o outro lado. Jesus falou que o Vale do Ribeira vai ser incendiado com a palavra e com o Evangelho, com o Espírito Santo dele, sim ou não? O que nós devemos fazer, irmãos? Descansar, porque isso vai acontecer. Seja na nossa geração ou não. Eu falei para o Zé, a primeira vez que a gente foi, eu falei, Zé, isso aqui nós não sabemos se nós vamos ver os frutos. Mas talvez as nossas filhas vão colher esse fruto lá na frente, nossos filhos. Vão colher esse fruto do Vale do Ribeira, mas esse Vale do Ribeira vai ser do Senhor Jesus. Não sei se vai ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10, 50 anos. Não sabemos, mas que vai ser do Senhor Jesus, vai. Você entende, irmãos? Foi o que o José disse. Esse dia eu fiquei muito feliz, irmãos, porque às vezes a gente fica muito preocupado, achando, e a gente, olha só que interessante, a responsabilidade é dos pais gerar Cristo nos nossos filhos, sim ou não? O José pregou isso aqui domingo. A nossa responsabilidade de gerar Cristo em nossos filhos, tanto nossos filhos de sangue como nossos filhos espirituais. Mas às vezes nós nos preocupamos e falamos assim, mas será? Fala a verdade, você tem essa dúvida, sim ou não? Às vezes você fala, será que eu estou gerando mesmo Cristo no meu filho? Esse dia minha filha chegou em casa, e não é a Carol, é a Manuzinha de 5 anos. Ela chegou e falou assim, pai, falei que foi. Minha amiguinha falou que eu sou muito chata. Eu falei, mas por quê? Porque eu só falo de Jesus para ela. Eu fico falando Jesus, Jesus, Jesus. Ela tem 5 anos, cara. Do jeitinho dela, da forma dela, mas Cristo está sendo gerado nela. E às vezes eu fico preocupado, será que eu estou gerando Cristo? Mas sabe por quê? Não é eu, irmãos. É dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então descansa, seus filhos estão nos braços do Senhor. Seus filhos estão dentro desse propósito. Então,
irmão, se o Senhor disse que a igreja vai ser gloriosa, ela vai ser gloriosa, como José disse aqui. Não é porque a igreja está passando pela fase de Laodiceia, uma igreja cega, pobre e nu, que Jesus ainda ama ela, e Ele diz que vai ser gloriosa, ela vai ser gloriosa. E não é quando nós quisermos, e não é da forma que nós quisermos, é do jeito que Ele já determinou. Ele já lançou essa palavra, a minha igreja gloriosa. Então o que nós temos que crer sobre a palavra já lançada, irmãos? Nós temos que sim que preservar o evangelho, nós temos que sim denunciar os falsos profetas, sim, nós temos que fazer isso. Mas saiba de uma coisa, a igreja ela vai se apresentar gloriosa, assim como os discípulos de Jesus chegou do outro lado da margem, com tempestade, com problema. Às vezes uns chegaram machucados, mas chegaram, porque Jesus lançou uma palavra quando estava do outra margem. Então Jesus lançou uma palavra sobre a igreja. A minha igreja, ela vai se apresentar sem mácula e sem ruga, gloriosa, linda, perfeita. Vai chegar esse dia. E quem que vai fazer? Nós? Não. É Ele que está fazendo isso, irmãos. Quem, pastor? Esse cordeiro que nós estamos comemorando aqui. Aquele que tira o pecado do mundo. Jesus, Ele tira o pecado do mundo, irmãos. Ele tirou o pecado do mundo. O pecado não pode mais impedir nada para aqueles que estão em Cristo. Eu não estou dizendo que você pode pecar livremente e que isso não vai te prejudicar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que aquilo que nos impedia de ter um acesso pleno com o Pai já foi conquistado na cruz. Você entende? Hoje basta nós entendemos esses dois convites e essa ordenança. Se coloque em pé no seu lugar nessa manhã. Quero orar com você. Quantos aqui vão descansar no Senhor? Talvez, irmãos, você está um tempão no Evangelho, caminhando como igreja, mas talvez ainda você não chegou para descansar no Senhor. O Senhor está te convidando nessa manhã. Vinde a mim. Vinde a mim. Não é uma religião. Não estou aqui falando sobre religião, irmãos. Estou falando sobre Jesus. É Ele que falou, vinde a mim. Ele chamou a responsabilidade para Ele. Então descansa, querido. Descansa, querida. Descansa, descansa. Está difícil, não tem o que fazer, vai dormir. Pastor, está difícil, descansa. O Senhor chama você a pegar o seu travesseiro e descansar. E você que já aceitou esse convite, você está em Cristo. Perceba-se que há um caminho a percorrer. Há uma cruz a carregar, mas é leve, irmãos. É momentânea. É momentânea, como o apóstolo Paulo diz. É muito rápido essa vida, é momentânea. Ide por todo o mundo e pregai, não a sua religião, não usos e costumes, não pode, não pode. Pregai o Evangelho. Qual é o Evangelho? Deus me ama, sou pecador, Jesus morreu por mim, e eu creio em tudo isso. Esse é o Evangelho, e eu quero participar disso. Amém? Então fecha os teus olhos, faça a tua oração nessa manhã. Talvez você nessa manhã chegou aqui, irmãos, e até aqui você tentou lutar com as suas próprias mãos, com as tuas próprias forças. Você tentou correr com os teus próprios pés. E o Senhor Jesus nessa manhã está dizendo, para com tudo isso. Se entrega a mim, se entrega. Descansa, eu sou Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Eu sou Jesus, aquele que está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu sou Jesus, a qual o nome está acima de todo nome. Eu sou Yeshua, aquele que morreu por ti. Eu sou Yeshua, aquele que deu a vida. Eu sou Yeshua, aquele que venceu a morte.
Eu sou o Yeshua, o leão da tribo de Judá. Confia em mim. Confia em mim, o Senhor Jesus está dizendo. Me dê esse voto de confiança. Vinde a mim. É um convite, vinde a mim. Se entrega, se rende. Vinde a mim, diz o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, nesse domingo de Páscoa. O dia qual nós celebramos a tua ressurreição. O Senhor vive. O Senhor está vivo. Pai, Maomé tem um túmulo. E tem restos mortais lá. Allan Kardec tem um túmulo. E tem restos mortais lá. Hare Krishna tem um túmulo. E existe restos mortais lá. Não estou dizendo que foram homens maus, mas eu estou dizendo que há restos mortais lá. Mas Pai, existe um túmulo. Existe um túmulo, mas ele está vazio. Existe um túmulo, mas não existe restos mortais. E existe um túmulo, mas o Senhor ressurgiu. O Senhor está vivo. É o único vivo. É sobre isso que falamos. É sobre isso que pregamos. O Senhor está vivo e está no nosso meio, Pai. Pai, eu não quero fazer sensacionalismo aqui, Pai. O Senhor sabe que eu não sou disso, eu nunca gostei disso, eu nunca aceitei isso. Mas eu vou falar aquilo que o Senhor está colocando no meu coração. O Senhor está tão vivo, mas está tão vivo, Pai, no nosso meio, que neste momento, cada irmão aqui vai sentir um abraço do Senhor nessa manhã. Sinta-se abraçado pelo Senhor Jesus nessa manhã, irmãos. Sinta-se abraçado agora. O Senhor Jesus está te abraçando agora. Sinta Ele agora nessa manhã, sinta Ele, irmãos. Graças eu te dou, ó Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Sinta essa paz nessa manhã, irmãos. Graças eu te dou. Sinta-se mais leve nessa manhã. Sinta isso. Jesus está te abraçando agora. Ele está vivo, igreja. Deixa nas mãos dele. Entrega tudo agora. Entrega tudo. Vou sempre
pelos cravos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença nessa manhã. Desde o início desse culto, o Senhor se faz presente. Tanto porque tudo seria em vão se o Senhor não estivesse aqui. Obrigado pelo teu abraço nessa manhã, Pai. Mesmo eu falhando, mesmo eu sendo falho, mesmo eu ainda tendo vários erros, o Senhor vem e me abraça com um abraço tão amoroso, Pai. Mesmo ainda a minha boca sendo impura, o Senhor vem e me abraça. Teu amor me constrange, Pai. Teu amor me constrange, Senhor Jesus. Obrigado, Yeshua HaMashiach. Obrigado por esse abraço, por esse carinho, por esse amor tão especial. Diante de Ti não tem palavras, Pai, falta palavras, não sei o que falar. Não sei o que falar, Senhor Jesus. Não sei o que falar.